que acompanha a gente através do nosso programa Passando a Limpo, através aqui das redes sociais da equipe positiva. Muito bom dia para todo mundo. Estamos vivendo hoje a quinta-feira, dia 4 do mês de março, ano de 2021. Sul de Minas com tempo bom, céu claro, manhã linda, né? Esta manhã desta quinta-feira, que nós vamos trazer algumas notícias desagradáveis, infelizmente, com relação à pandemia aqui na região também, em Minas Gerais. Daqui a pouco nós vamos ter as manchetes do programa, o que vai acontecer, o que a gente vai falar aqui no nosso programa Passando a Limpo. Vamos colocar imagens aí da nossa cidade de Três Pontas. Aí você vê imagens aéreas da minha querida, linda, amada cidade de Três Pontas. O Denis Pereira, voz da notícia, vamos lá. O que nós estamos comemorando hoje, nesta quinta-feira? Hoje já dia 4 do mês de março, e esse ano tá passando rapidinho, esse ano de 2021. É um ano que está rapidinho, os meses vão se passando e essa pandemia vai se alastrando aí por todo o nosso Brasil. E a vacina, chegando a pinga-gotas, infelizmente, aqui no nosso estado, na nossa cidade, para todo lado. O negócio é vacina já para tentar resolver o problema desta pandemia que está acontecendo em todo o Brasil. Denis Pereira, bom dia. Bom dia, Silvano, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente nesta manhã já de calor, de sol, um sol bonito que começa a nossa segunda-feira, e a gente está mais uma vez juntos aqui através das nossas redes sociais para juntos trazermos as notícias, discutirmos as notícias, os fatos mais importantes da nossa cidade de Três Pontas e principalmente essa questão da pandemia que infelizmente a gente gostaria tanto de trazer boas notícias, mas infelizmente elas não são das melhores. Nós estamos no 63º dia do ano, lua cheia minguando com 73% de visibilidade. Hoje é dia da fundação do estádio jornalista Edgar Proença. Você sabe qual que é esse estádio, Silvano? É o Mangueirão, lá em Belém do Pará. O Joninho já jogou lá, né? O Joninho já foi atleta lá. Aliás, o Joninho daria para um bom atleta, né, Silvano? Mas ele não quis seguir essa vida, mudou de vida e resolveu ficar aqui na cidade de Três Pontas. Ele já morou lá no Pará, né? O Mangueirão é o estádio. Isso, ele morou lá do lado. Do Mangueirão, é lá ele já ficou, como é que fala quando o atleta fica lá, fechado? Concentrado no Mangueirão. Foder-se. Ele cobria o Remo ou o Paysandu? Qual que você cobria lá? Ou a Tuna Lusa? Tuna Lusa? Tem a Tuna, o Remo ou o Paysandu? O que você cobria lá? Eu acho que nenhum, né? Então tá bom, então vamos lá. Os municípios aniversariantes de hoje, nós temos Pindobaçu, na Bahia, temos Queluz, você sabe onde fica Queluz, né? Queluz é São Paulo. É São Paulo. E Santa Terezinha. Santa Terezinha eu não sei. No Mato Grosso. Os aniversariantes famosos de hoje: Alda Célia, cantora gospel de 57 anos, Carlos Vereza, ator de 82 anos. Hoje é dia do aniversário do Gabriel, o Pensador. Já nem que sabe cantar a música do Gabriel. 2347678. Tá na hora de molhar o biscoito. Do homem, eu tô na cor, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o ganso. Essa é a música dele. Então vamos lá que tem muito assunto. E Thales Cabral, cantor, esse eu não conheço. Você conhece o Thales Cabral? Não é o Bruno Cabral, não. Thales Cabral. Thales Cabral, o Bruno Cabral é daqui de Três Pontas. Esse é o Thales Cabral, cantor de 27 anos. Então são estes os aniversariantes famosos que estão comemorando aniversário. Por falar em aniversário, Silvano, deixa eu mandar um grande abraço aqui para um grande amigo, um grande profissional, um grande amigo nosso, um grande profissional na área da medicina, o Dr. Giovanni Barros Pereira, nosso amigo, nosso parceiro, está fazendo aniversário hoje. Desejar a ele muita paz, muita saúde e que ele continue sendo esse ser humano incrível que ele é, né, Silvano? Ele é um ser humano muito fantástico, gente boa, humano, acima de tudo. Né? Com certeza. Grande abraço para o Dr. Giovanni, parabéns, felicidade. Programa Passando a Limpo tem um oferecimento de Parafusos VM, linha agrícola, automotiva, leve e pesada, industrial, marcenaria
e construção civil. Parafusos em geral é com Parafusos VM, na Avenida Ipiranga, 1154, com o telefone 3265-4932 ou 98803-7756. Parafusos VM. Sorveteria na Casquinha, com uma infinidade de sabores, milkshakes, sanduíches, novos sabores em sorvetes, produtos de primeira qualidade, é Nutella de verdade. Você pode pedir o seu sorvete na Sorveteria na Casquinha, ligando para 997340959. E você vai pedir o seu sorvete e não vai pagar taxa de entrega. Sorveteria na Casquinha, em Três Pontas, ao lado do Banco Itaú. E em Santana da Vargem, na Praça da Matriz. Sinfas é o Sindicato dos Servidores Ativos e Inativos do município de Três Pontas. Servidor, seja você um filiado e conheçam as vantagens. Organização de luto Cônigo Vitor, o melhor plano funerário. Plantão 24 horas. Convênios com médicos, laboratórios, dentistas e farmácias. Rua Barão da Boa Esperança. Telefone 3265-8225. Drogaria Americana, farmácia da Delicinha, manipulação de fórmulas, o menor preço e o melhor atendimento. Para pedir o seu medicamento, você pode pedir via WhatsApp. Olha o telefone aí, 99849-0040. Retífica Nissi, retífica de motores, cabeçotes, virabrequins, bombas e bicos injetores, caixas de direção hidráulica, serviço de qualidade e confiança. Avenida Caio de Brito, 1428, no bairro Esperança, na saída para Varginha. Telefones 3265-5831 ou então pelo WhatsApp 99869-1450. Gasto Proct Medicina Especializada, Dr. Giovanni Barros Pereira, cirurgia geral, videolaparoscopia, endoscopia digestiva, Barão da Boa Esperança, 64B, no bairro Vicentini. Ali um pouco à frente do pronto atendimento, 3266-1386 e 99870-1386. Casa Lima Materiais para Construção. Lá não tem promoção, tem preço baixo todo dia. Da base ao acabamento. Rua Barão da Boa Esperança, no bairro Olavo Lima, pertinho do laticínio da Cocatrel. Telefone 3265-4936. Cerveja Três Pontas, da Cervejaria Três Pontana. Produto de qualidade. Carnê Viva Mais Saúde, carnê de contribuição que oferece vários benefícios aos seus contribuintes dentro da nossa Santa Casa de Misericórdia de Três Pontas. Serviços com descontos com parceiros conveniados, com atendimento todo dia. São várias especialidades. Você pode ligar agora no 3265-9739 e adquirir o seu carnê Viva Mais Saúde para você, para sua família ou para sua empresa. Há 7 anos no mercado, a Sempre Futuro Certificados Digitais, parceira Serasa, é pioneira em Três Pontas na certificação digital. Credibilidade e competência, você sabe, é na Sempre Futuro Certificados. 3265-7400. E agora a gente destaca os principais assuntos, as manchetes dos assuntos que nós vamos abordar aqui no programa Passando a Limpo desta quinta-feira, hoje, dia 4 de março de 2021. Olha, gente, nós vamos trazer uma informação aqui que inclusive acaba de nos chegar sobre a prisão de um rapaz na cidade de Santana da Vargem. Um rapaz que foi preso no cumprimento de um mandado de prisão, a prisão de um importante chefe do tráfico de drogas em Santana da Vargem. A prisão foi coordenada pela equipe de Três Pontas e contou com o apoio de policiais da cidade de Varginha. Uma informação que acaba de nos chegar e a gente vai já trazer em primeira mão para você que está conectado conosco aqui no nosso programa Passando a Limpo. Nós vamos falar também sobre a entrevista coletiva concedida ontem pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, instituindo a onda roxa do programa Minas Consciente. É uma onda impositiva aos municípios que estão em situação complicada, com a beira do colapso aí no número de leitos de UTI, a taxa de ocupação hospitalar muito grande, próximo do 100%, e aí foi imposto aí o
toque de recolher pelo governo do estado, e é diferente daquela questão do Minas Consciente, que inclusive a prefeitura de Três Pontas havia aderido, em que era opcional. Agora não, isso é impositivo aí aos municípios que estão vivendo uma situação crítica da Covid-19 aqui em Minas Gerais. E nós vamos atualizar os números de Três Pontas, porque subiu para 48 o número de óbitos. Você vai saber a idade desse óbito, onde esse óbito ocorreu e a atualização dos casos confirmados também. Então, compartilhe aqui o nosso programa Passando a Limpo, faça o programa junto com a gente, interaja junto conosco para você ficar bem informado. Agora é a hora e a vez do comentário inicial do dia, o comentário verdade de Silvano Alves. Amigos, amigas ligados aqui no programa Passando a Limpo. O governador agora, ele fez uma coletiva ontem, dizendo a respeito aí da Covid em Minas Gerais, dos problemas que estão acontecendo, principalmente na parte norte do Triângulo Mineiro. Lá estão dizendo que a situação está semelhante a Manaus, porque lá está faltando leito hospitalar, também já faltou respiradores. Então, quer dizer, aqui em Minas Gerais, a variante que estava rodando aí para Manaus, em outras paragens aí no Brasil, já chegou aqui em Minas Gerais. E a gente fica muito triste com isso, porque é uma situação realmente muito difícil, porque vacina até agora a pinga-gotas, porque dizem que é a vacina que resolve o problema, mas não dessa nova variante. Resolve o problema da primeira onda, né? Da Covid. Então é uma coisa tão difícil que a cada dia que passa vai acontecendo cada coisa. E o governador ontem falou em lockdown, e tem cidades em Minas Gerais que vão entrar em lockdown. Eu acho que não é o caminho isso, mas quando se falta leito hospitalar, eu já disse aqui para vocês que eu não discuto essa questão. Mas o governador agora é que chamou para si, agora é ele, é o governo do estado. Não adianta, digamos que amanhã, tomara que não tenhamos problema aqui em Três Pontas, mas amanhã, se entrar em onda roxa, é determinação do governo do estado e não mais da prefeitura, e não mais das prefeituras. O governador, pelo menos agora, eu gostei da atitude dele, ele chamou para si a responsabilidade em meio a essa Covid que nós estamos aí acompanhando em todo o nosso território nacional, e com essa nova onda e com esse vírus dessa nova variante, que é terrível, que ela pega, dizem que um contato de uma pessoa que está com coronavírus passa para mais de 100 pessoas. Então você vê a gravidade do que é, né, essa nova variante dessa Covid-19 que está chegando, dessa nova variante que está chegando aqui agora na região sudeste do Brasil. Já chegou há alguns dias, mas que estava lá em Manaus, que veio da Europa para Manaus, e de Manaus agora se espalhou por todo esse Brasil de meu Deus, infelizmente. E ontem o Senado aprovou em primeiro turno, né, o auxílio emergencial, que vai ser de R$250. Eu acho que está demorando demais, está muito lento isso aí. Tem muita gente passando necessidade, precisando desse auxílio, né? Hoje vai votar em segundo turno, depois o projeto vai para a Câmara Federal, vai para os deputados votarem. E se eles mexerem no projeto, e porque a Câmara pretende aumentar esse valor, quer dizer, vai voltar para o Senado, eles vão ter que votar de novo em 2 turnos e depois voltar para a Câmara. Vamos ver se eles vão modificar ou não. Tomara que modifique, porque R$300 é muito pouco, e a gente está vendo muitos governos, R$250 é muito pouco, e a gente está vendo muitos governadores aí fechando o estado. É o caso do Dória, que mais uma vez colocou novas restrições para o estado de São Paulo, já não aguenta mais. E tudo que foi feito lá em São Paulo, com as restrições e tudo mais, não adiantou de nada, não adiantou de nada. São Paulo fechou, se quebrou várias empresas e nada. Uma situação realmente muito difícil no estado de São Paulo. Pois bem, gente, vamos tocando em frente agora com o nosso programa Passando a Limpo. Deixa eu antes de eu chamar o Denis para trazer informações aí, policiais primeiro, e eu só quero ler alguns comentários do pessoal que está participando com a gente. Deixa eu ver aqui. O Carlos César está dizendo o seguinte: bom dia. Também estou acompanhando o programa Passando a Limpo. Silvano, passa um recado aí para o prefeito fazer uma visita no bairro São Francisco de Assis para ver como está a situação. Do jeito que está, nem parece que estão tendo respeito com a gente como cidadão. Esse bairro São Francisco de Assis é o bairro ali no fundo do
do hospital, né, um loteamento que foi feito lá, e quando a gente foi procurar as autoridades para falar a respeito desse assunto, diz que foi feito lá um loteamento irregular. Mas uma hora tem que chegar aí a um denominador comum, né? Tanto meio público, e resolver o problema, porque lá também as pessoas moram lá e tem dificuldade para sair de casa. Quando chove é barro, nesse período agora é poeira, é mato, quer dizer, é uma situação difícil. Eu acredito que nós vamos passar para o prefeito Marcelo para ver se ele pode fazer alguma coisa. Mas anteriormente nós já vimos passado isso aí, o ano passado, viu, o meu amigo Carlos César, é um problema antigo, isso aí parece que já é mais de 30 anos que a gente vê esse problema, que uma hora tem que sanar esse problema. Eu não sei, eu falava disso, tem problemas crônicos que tem que serem resolvidos. É muito difícil, né? Mas a gente vai passar para o prefeito e daí tá com ele, a bola vai ficar com ele, tá bom? A Fernanda Rodrigues, em Três Pontas, tudo segue normalmente, como sempre, sem vírus e sem variantes do vírus também. Bom, a gente não tem informações aqui, minha querida Fernanda, que a variante chegou em Três Pontas, graças a Deus. E não chegou, a informação é essa, não chegou e tomara que não chegue. Agora, as pessoas têm que usar máscara, seguir as restrições, distanciamento e tudo mais. Né? Isso tem que acontecer, porque senão a coisa tá feia para fora. Daqui a pouco nós não vamos ter mais leito hospitalar aqui em Três Pontas também. Daí a gente vai para a onda roxa e aí tem que fechar tudo e pode até acontecer um lockdown. E essa é a verdade. Agora o governador, pelo menos pela primeira vez, eu estou elogiando o governador. Ele chamou para si a responsabilidade. Dona Ana Fábio, bom dia. Lúcia Corrêa, bom dia. Olga Melo, bom dia a todos da equipe positiva. Ângela Maria Pereira Martins também está conosco. A Luzia Leite deles, adoro vocês. Moro em Varginha, mas morei 40 anos em Três Pontas. Sou paranaense, mas me considero uma verdadeira três-pontana. Abraço para vocês. Manda um abraço para minha filha, que está fazendo aniversário hoje, a Isabela Leopoldino. Oi, querida! Parabéns para você, felicidade, que essa data se repita muitos e muitos anos. Parabéns! Um grande abraço, tá bom, Luzia? A Silvia Helena está participando aqui do programa, a Cláudia Mendes, a Vera Azevedo, Hilda Jerônimo, Dayana Aparecida. Coloca a imagem aí, que nós vamos trazer notícia policial. Essa imagem que você está vendo é a chegada do Voz para a informação. Pois é, Silvano, uma informação que nós acabamos de receber, inclusive já estávamos no ar, que vem da Delegacia de Polícia Civil de Três Pontas, que foi da prisão realizada ontem pela Polícia Civil, que prendeu um rapaz em Varginha, um rapaz de 36 anos, que é um importante chefe do tráfico de drogas na cidade de Santana da Vargem. A prisão foi coordenada pela equipe de Três Pontas e contou com o apoio de policiais civis da cidade de Varginha. As investigações tiveram início lá em dezembro do ano passado, quando 4 pessoas em um veículo Fiat Uno foram abordadas e presas em Três Pontas na posse de 60 pinos de cocaína. As investigações avançaram e restou apurado que a droga apreendida foi adquirida na cidade de Alfenas e seria distribuída em Santana da Vargem pelo alvo da prisão realizada ontem. Apurou-se ainda, presta atenção, que esta mesma pessoa se valia de um comércio, de um trailer de lanche em Santana da Vargem e de um caminhão para fazer o transporte e a revenda da droga, ou seja, utilizava o caminhão para transportar e utilizava o trailer como fachada para a venda da droga. Então, logo as investigações avançaram, o alvo se desfez do comércio e desapareceu da cidade de Santana da Vargem. Só que a prisão dele foi requerida e deferida pelo juiz da comarca aqui de Três Pontas, e ele ontem foi encontrado na cidade de Varginha e foi preso. O veículo identificado no uso da traficância, um caminhão, também teve a ordem de busca e apreensão deferida, todavia até agora esse caminhão não foi localizado. As investigações, todo o trabalho foi comandado pelo delegado de Polícia Civil aqui de Três Pontas, Dr. Gustavo Gomes, e ontem essa importante prisão ocorreu com o apoio dos policiais civis da cidade de Varginha, porque esse alvo
esse rapaz de 36 anos estava na cidade de Varginha e aí ele acabou sendo preso em flagrante ontem e a polícia vai dar sequência aí no inquérito policial para a realização das investigações que prosseguem, evidentemente, investigações que começaram lá em 19 de dezembro do ano passado. A gente só tem que parabenizar a Polícia Civil, parabéns pelo trabalho que eles fazem. Um trabalho realmente fantástico que a Polícia Civil faz aqui na cidade de Três Pontas, né? A gente já falou e não cansa de falar, parabéns ao delegado, doutor Gustavo, ao Gustavão, inspetor, e todos aí da PC, da Polícia Civil. Ô, Voz da Notícia, vamos falar do coronavírus em Três Pontas, nós tivemos mais um óbito, né? Infelizmente, eu quero que você traga as informações agora aqui pra gente, direto. Pois é, Silvano, infelizmente nós tivemos o 48º óbito provocado pela Covid-19 aqui no município de Três Pontas. É uma notícia lamentável, é um três-pontano, só que hoje de manhã nós fomos, esse dado desse óbito foi incluso no boletim epidemiológico de ontem e nós vamos buscar mais informações para detalhar para vocês que nos acompanham aqui e para a gente informar também quem acessa o nosso portal equipepositiva.com. Esse óbito é um homem, um idoso de 69 anos. Ele faleceu, Silvano, no final do mês de janeiro. É um três-pontano. Esse três-pontano esteve internado aqui na Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis no início do ano, no comecinho do mês de janeiro. Ele internou aqui, ficou alguns dias internado, recebeu alta hospitalar, ele estava bem e depois ele foi para Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte ele acabou falecendo. E ao fazer uma busca pelos óbitos registrados pela Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde ontem recebeu aí esta informação, levantou esses dados sobre essa morte que teria ocorrido então no final do mês de janeiro. É um três-pontano que possuía como comorbidade doença cardiovascular crônica. Então, das 48 mortes confirmadas até a tarde de ontem, nós temos 28 homens e 20 mulheres. As idades, entre 43, o mais jovem, e 94 anos de idade, o mais velho, a mais velha vítima da Covid-19. A maioria dos óbitos, 27, foram de idosos, na faixa etária entre 60 e 79 anos, ou seja, dos 48, 27 são idosos entre 60 e 79 anos. Além disso, a maior parte, a grande maioria dessas pessoas que morreram possuíam uma ou mais comorbidades. Agora vamos aos casos confirmados e eu chamo a sua atenção porque nós tivemos, de acordo com o boletim epidemiológico, uma redução do número de casos. Vocês vão perceber que esse número caiu. Por quê? Porque a Secretaria de Saúde corrigiu um erro no sistema que havia do sistema do SUS, porque havia algumas duplicidades de casos confirmados. Ou seja, está acontecendo muito em Três Pontas as pessoas, por exemplo, que fazem os exames em vários laboratórios. Faz 2, 3 exames até para ter a absoluta certeza de que ela está com o vírus da Covid-19, e todos esses laboratórios, seja da rede municipal ou rede particular, eles têm que obrigatoriamente comunicar a Secretaria Municipal de Saúde, notificar a Secretaria. E nessas notificações, muitas das vezes, a pessoa faz em laboratórios diferentes e são notificados à Secretaria. Então, havia essa duplicidade e esse número acabou caindo. Nós temos na cidade 2.698 casos confirmados, sendo 1.163 homens e 1.535 mulheres, sendo que 2.344 pacientes já se recuperaram. Nós temos 304 pessoas que se encontram em isolamento, temos 2 pessoas internadas com Covid-19 tratando da doença e nós temos outras 5 que estão também no hospital aguardando resultados de
exame, estão com sintomas da Covid-19 e precisaram da internação, mas ainda não tiveram a confirmação por parte de resultado laboratorial. Nós temos 11.464 casos suspeitos através de síndrome gripal. Então, são estes os números. Alcançamos aí os 48 casos confirmados da Covid-19. Esse número, infelizmente, está crescendo. Vou voltar a repetir aqui aquilo que nós dissemos na entrevista de terça-feira com o médico infectologista Dr. Luiz Carlos Coelho, secretário municipal de saúde de Varginha, que o mês de março deve ser pior do que o mês de janeiro, quando nós tivemos aí todo aquele reflexo, uma explosão de casos de Covid provocados pelas aglomerações que foram realizadas nas festas natalinas e também nas comemorações da virada do ano. Então, tomem muito cuidado, a pandemia não passou, a situação é crítica, continua crítica, tanto é, né, Silvano, que nós tivemos aí uma entrevista coletiva do governador de Minas Gerais, demonstrando a sua preocupação por conta da aceleração do número de internações, crescimento, uma explosão de casos aí que tivemos necessitando internação em algumas regiões do estado de Minas Gerais. Pois é, Denis, pela primeira vez eu vi o governador ser duro, pela primeira vez. Gostei, até elogiei aqui, disse a vocês, pela primeira vez o governador foi rígido. Agora eu não sei essa questão de lockdown, esses negócios aí. Eu vou registrar o pessoal, já nós vamos colocar a coletiva do governador, eu peço que vocês fiquem atentos, porque ele vai falar dos problemas no estado de Minas todo, o governador e mais o secretário de Estado de Saúde. Deixa eu mandar um abraço para a Dayana Aparecida. O Henrique Francis está dizendo o seguinte: os prefeitos deveriam comprar a vacina diretamente, sem depender do incompetente ministro da Saúde. Estamos lascados com este governo insano. Paulo Elias, bom dia. O Valdir Silva, em Varginha, está dizendo que em Varginha já chegou a variante do corona. O Anderson Castellari, cadê a vacina de 3 pontas? Eles estão vacinando, né, Denis? Mas é pinga-gotas a vacina. Mas é pinga-gotas a vacina. Infelizmente é assim. Vem de acordo com o governo federal, né, Denis? E é importante a gente dizer nesse comentário anterior aí, que é o seguinte, os municípios ainda não podem comprar as vacinas. Eles não têm autonomia para comprar a sua própria vacina. Está sendo muito discutido tanto no Congresso como também no Senado, porque os municípios, por mais que eles tenham dinheiro, eles não estão podendo ainda ter, eles não têm autonomia, não podem fazer a aquisição de vacinas por conta deles. Estão fazendo no Brasil aí um consórcio, sabe, Denis? Eu acho que pode ser o caminho aqui para prefeitos do sul de Minas. Não sei como é que está a mobilização deles, talvez até eles também estejam fazendo, porque se nós formos depender do Ministério da Saúde, tá lascado. Eu não estou dizendo aqui, eu estou falando todos os dias, tá lascado. Como é que é? Fala mais próximo aqui, senão não vai sair. Chega mais próximo aqui, senão não sai. Cruzilha, falaram aqui também, Cruzilha, pra você ver, cidade pequena, né? A Ana Fábio tá falando aqui, ó. O Anderson Castellari só fala de onda vermelha. Cadê a verba para o município? Ajuda aí, Secretaria de Saúde. O governo federal mandou muita verba ano passado. Esse ano tá pinga-gotas, mas vai ter que mandar, porque a crise está agora. Eu falei que 2020 era mais tranquilo. 2021 ia ser, vocês lembram disso que eu falava aqui. O Cesário, bom dia aos de boa fé e crentes na ciência. O meu amigo Cesário, ele já vai com a ciência, que eu acho que é a ciência que tem que ser seguida, né? A ciência, ela tem que ser seguida, mas tem muitos que falam de ciência e daí já fecham cidades, de repente, sem que precise de fechar as cidades. Aí que é esse o problema, né, o Denis Pereira? Ô Silvano, a Secretaria de Estado de Saúde, ela informou que tem já a presença da variante, foram encontrados em amostras de pacientes de Varginha, Cruzilha, Ipitiúra de Minas, São Lourenço e Itajubá. Aí tá completa a matéria, tá vendo? Deixa eu mandar um grande abraço para Célia Souza e com essa
essa situação querem que mandamos as nossas crianças para a escola. Essa questão de mandar criança, e eu vi o protocolo que estão fazendo aqui, me parece, eu não vou dizer que é seguro, porque nada é seguro com esse vírus que está aí. Mas me parece que nas salas de aula, a gente viu, o Dentro mostrou, fez uma matéria aqui, eles estão seguindo todos os protocolos. Agora, cabe ao familiar decidir, o pai e a mãe decidir se seu filho vai ou não, se ele continua estudando remotamente ou se vai para a sala de aula. É um assunto que é difícil da gente discutir isso aqui, porque é um assunto muito complexo. Deixa eu mandar um grande abraço para o Cesário. Opa, Cesário, outro dia eu estava conversando lá no Botecário, lá com o meu amigo Cesário. Um grande abraço para o meu amigo Cesário, lá na Barão da Boa Esperança. Cesário, gente boa demais, gente finíssima aí, grande amigo aí da equipe positiva. Tá bom, Cesário? Grande abraço, irmão. O Valdir, deixa eu ver se entendi. Se o paciente teve alta, significa que ele estava recuperado. Por que ele entrou na lista de mortos? Pegou o Covid de novo? Está perguntando com relação a essa notícia que você trouxe. O 48º nós não temos essa informação se foi uma reinfecção. Acontece que ele depois faleceu e ele faleceu de Covid. Então pode ser que isso tenha acontecido, mas a Secretaria Municipal de Saúde de Três Pontos não tem essa informação. Pois é, agora nós vamos assistir, eu peço que vocês prestem atenção na entrevista do governador. Ele vai falar no estado, onde está a onda vermelha, a onda amarela. Aqui nós estamos na onda amarela. Aqui tem 3 pontos. Entendeu? Aí depois tem a vermelha e a roxa. Agora não sei se modificou, porque de repente eu falo que aqui está na amarela e já está na vermelha. Porque isso aqui tudo modifica a todo momento, a todo instante. E quando a gente fala isso, não é para baixar a guarda não, gente. Está vindo o reflexo aí do carnaval. Eu não estou vendo aqui em Três Pontas ainda a coisa do carnaval. Vamos ver se o Três Pontano ele concordou ou não concordou. Então vamos lá, vamos ouvir a entrevista do governador Romeu Zema, do secretário de Estado, do subsecretário. Vamos ouvir tudo aqui e daí vocês tirem as suas conclusões. O importante é que vocês acompanhem essa coletiva que foi feita ontem à tarde pelo governador do Estado. Nós vamos reprisá-la agora aqui para o nosso público no programa Passando a Limpo. O vídeo das duas, o vídeo, confere. O que apareceu aqui. Senhoras e senhores, boa tarde. Bem-vindos à entrevista coletiva referente ao momento da pandemia do coronavírus e as últimas definições do Comitê Extraordinário da Covid-19 com relação ao Plano Minas Consciente. Hoje é quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021. Estamos com a subsecretária de Estado de Vigilância em Saúde, Janaína Passos, com o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, e com o governador Romeu Zema, para quem passamos a palavra. Boa tarde a todos, a todas. Primeiramente, eu gostaria de me solidarizar com todos os mineiros e brasileiros que já tiveram algum amigo ou ente querido vitimado pela Covid. Em Minas Gerais, tivemos mais um dia triste, com 222 óbitos. E estamos assistindo uma segunda onda muito mais intensa do que a primeira. Quando eu falo em onda, a onda da pandemia.
há um ano atrás foi criado aquele modelo em que a onda iria chegar num determinado patamar e depois iria decair. Isto realmente aconteceu. O que ninguém previu é que uma segunda onda mais forte, mais intensa, iria vir logo em seguida. E muito provavelmente isso aconteceu devido a nós termos aí um vírus mutante que é diferente daquele primeiro. Mas temos notícias alentadoras. Ontem eu estive em Brasília, acompanhado de vários governadores, visitamos a União Química, que vai estar fabricando, a partir do mês de abril, 8 milhões de doses por mês para combate à pandemia. E o Ministério da Saúde já ressaltou que estará nesse segundo bimestre, ou seja, em março e abril, disponibilizando um número muito maior de doses para todo o Brasil. Para efeito de comparação, em janeiro, fevereiro, nós tivemos cerca de 20 milhões de doses distribuídas em todo o Brasil, e o Ministério está prevendo que nesses meses de março e abril nós venhamos a ter mais de 80 milhões de doses. Então nós estamos falando de uma quantidade pelo menos 4 vezes superior àquela que nós tivemos nesse primeiro bimestre que terminamos nesse último final de semana. Com toda certeza, isso vai possibilitar uma vacinação muito mais abrangente, atingindo muito provavelmente todas as pessoas acima de 60 anos de idade. E com um reflexo direto no sistema de saúde, que hoje está com uma grande sobrecarga e que com essa vacinação com certeza vai sentir uma diferença expressiva. Mas a grande questão que nos traz aqui hoje é exatamente como atravessarmos este período. Até que esse bimestre passe, que essas 80 milhões de doses sejam aplicadas, nós temos de enfrentarmos o quase colapso no sistema de saúde que nós estamos vivendo. Eu quero lembrar que Minas, dentre os estados do Sul e Sudeste, continua sendo aquele estado com a menor taxa de óbito. Somos um dos poucos estados do Brasil hoje que tem uma taxa de ocupação de UTIs inferior a 80%. Nós dobramos o número de UTIs, o número de leitos de enfermaria, nos 8 meses do ano passado, entre abril e outubro. E muito provavelmente, devido a todo o esforço que foi feito, nós não tivemos desassistência em massa como assistimos em outros estados. Com toda certeza, nós temos conseguido conduzir essa situação de forma mais satisfatória do que a média Brasil, e os dados comprovam isso. Mas nos últimos dias, nós temos visto que, em algumas determinadas regiões do estado, caso a curva permaneça, nós vamos ter um colapso no nosso sistema de saúde, nessas regiões. E nós não podemos perder o controle, deixar acontecer em Minas aquilo que nós vimos com tanta tristeza em outros locais, que é essa desassistência generalizada. Tudo que podia ser feito, foi feito, como eu disse. Aumentamos o número de UTIs, de leitos de enfermaria, mas agora nós chegamos num ponto no Brasil que não há mais médicos, inclusive. Já fizemos chamamentos, não há mais profissionais de saúde disponíveis para estar atendendo qualquer ampliação de UTIs que venha acontecer. E lembrando que quem trabalha na saúde já está no momento de exaustão. Nós estamos completando um ano
um ano que esses profissionais estão trabalhando com sobrecarga. Então, é algo quase que desumano. Mas eu tenho dito que nós praticamente já atravessamos um oceano e agora estamos a 500 metros da praia e com ondas fortes para atravessarmos. E vamos ter de enfrentar esses 500 metros, custe o que custar. A vacina é a praia. Até a vacina fazer o efeito, nós temos de darmos conta desse recado. E é por isso que o nosso Comitê Extraordinário Covid deliberou pela criação da Onda Roxa. A Onda Roxa é uma onda diferente das demais. Primeiro que ela não é mais opcional. Antes, cabia aos prefeitos decidir se iriam ou não aderir ao Minas Consciente. Com a Onda Roxa, a adesão é impositiva. Por quê? Porque nós estamos falando do colapso da rede de saúde na região. Não é um problema municipal mais, é um problema regional. Então, a prefeitura da região que estiver na Onda Roxa terá aí duras restrições de funcionamento das atividades econômicas e também restrições no que diz respeito a horários de funcionamento. Inicialmente estarão incluídas na Onda Roxa a região noroeste e a região Triângulo Norte. E em observação praticamente diárias as regiões que estão na onda vermelha, mas que estão num vermelho, vamos dizer, caminhando para o roxo, que seriam as regiões Triângulo Sul, a região norte do estado e também a região leste do sul. Tem de ficar muito claro aqui, nós estamos falando de um risco já sistêmico, porque nós temos feito transferências de pacientes, então a atribuição municipal já não é mais suficiente. Eu quero muito considerar aqui os casos de Uberlândia e de Patos de Minas, que são inclusive as cidades polos, tanto da região Triângulo Norte quanto da região Noroeste. Ambos os prefeitos, prefeito Odelmo Leão, prefeito Falcão, tomaram medidas já duras, restritivas, mas não é suficiente que essas cidades polo façam a adoção dessas medidas se as cidades da região que estão no entorno continuam produzindo pacientes e enviando pacientes para essas cidades. Daí a questão da medida ser impositiva, porque hoje, da forma que o sistema de saúde funciona, alguns pacientes sempre são direcionados para a cidade polo, que acaba muitas vezes tendo esse estrangulamento no sistema de saúde. Esse momento é um momento de união. Já tive junto com o secretário Carlos, com a Janaína mais cedo, videoconferência com os prefeitos dessas regiões que estão sendo afetados. Participaram também os deputados estaduais e federais que representam essas regiões. O Comitê Extraordinário tem representantes do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, da Defensoria Pública, e toda essa questão já foi debatida, discutida, informada previamente para as autoridades envolvidas. Então, o que nós estamos fazendo aqui é algo que já vem sendo planejado, que foi evitado ao máximo, mas não adianta nós querermos manter o que pode ser agradável para alguns e amanhã termos aqui, em algumas regiões, em algumas cidades do estado, cenas de horror. Nós temos de deixar muito claro, você ver pessoas chegando no hospital com falta de ar e não conseguir dar um atendimento é uma cena de horror. E nós não queremos que isso aconteça aqui em Minas Gerais. Então, daí, termos de estar adotando essas medidas.
Quero lembrar que é uma medida temporária, é uma medida que vale por 15 dias, é uma medida pontual, é uma medida regional. Então nós não estamos falando que o estado de Minas está com restrição total. Nós estamos falando inicialmente de 2 regiões por 15 dias. Espero que seja suficiente, mas estaremos revendo continuamente o que for necessário. Se daqui a 2 dias, 3 dias, for necessário que outra região migre para a onda roxa, infelizmente, nós teremos de fazer. Porque nós estamos aqui falando de necessidade e não de opção. Não há outro caminho a não ser esse. Quero lembrar que as medidas para as demais regiões continuam prevalecendo, as medidas de distanciamento, de uso de máscara, de higienização, são importantíssimas. Como eu disse, nós só vamos chegar à praia depois desses 45, 60 dias, quando a vacinação já tiver incluído aí uma massa substancial da nossa população, principalmente as pessoas mais idosas, que são a grande maioria que acabam sendo acometidas e direcionadas para o sistema de saúde. Da minha parte é isso, obrigado. Este foi o pronunciamento do governador Romeu Zema. Ouviremos agora o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral. Boa tarde a todos, boa tarde, governador. Eu vou apresentar aqui quais são os critérios da onda roxa e como que ela será conduzida. O contexto que nós temos hoje é um contexto de piora do cenário da pandemia no país inteiro. Todos os estados têm vivenciado um aumento de casos e em algumas regiões de Minas nós notamos uma deterioração acentuada, um aumento mais significativo de casos. E assim há necessidade de restabelecer a capacidade da rede hospitalar. Para mim é muito importante esse termo, restabelecer a capacidade da rede hospitalar de cada região. Nesse contexto, Minas Gerais tem em torno de 73% da ocupação, é um dos estados que está abaixo de 75%, enquanto vários outros já ultrapassaram esse nível, e nós notamos que nós tivemos uma redução de diagnóstico de número de casos por um período de tempo já neste ano e que voltou a se ter um aumento. As alterações que nós estaremos agora vinculando à onda roxa são, primeiro, a inclusão da onda roxa no Plano Minas Consciente, de caráter obrigatório para todos os municípios da região atendida. E também que mantém a aplicação dos protocolos mais restritivos do Minas Consciente. Além disso, a governança, ela será a tomada de decisão vinculada ao Comitê Extraordinário Covid-19 e uma decisão imediata, baseada no nosso monitoramento, caso haja necessidade, vinculada ao secretário de Estado de Saúde, em caso de agravo do cenário epidemiológico e assistencial. Nós manteremos a suspensão das cirurgias eletivas nessas regiões e municípios de outras regiões que notarem que o desempenho assistencial não está adequado, eles poderão aderir à onda roxa individualmente. Além disso, nós teremos também o apoio das forças de segurança. As medidas de restrição de circulação, quais são elas? A circulação de pessoas deve se dar apenas em casos e situações relacionadas a atividades essenciais nesse período. A proibição de circulação de pessoas e veículos para atividades não essenciais. Nós teremos também toque de recolher entre 20 horas e 5 horas da manhã nessas regiões. A proibição de circulação de pessoas sem o uso de máscara de proteção em qualquer espaço público ou de uso coletivo, ainda que privado.
a proibição de circulação de pessoas com sintomas de gripe, exceto para a realização ou acompanhamento de consultas e realização de exames médicos hospitalares. Teremos a proibição de realização de reuniões presenciais, inclusive pessoas da mesma família que não coabitam. Isso é muito importante. Pessoas da mesma família que não coabitam também não devem fazer eventos em casa, churrascos e festas familiares. Proibida a realização de qualquer tipo de evento público ou privado que possa provocar aglomeração e a existência de barreiras sanitárias de vigilância. Os serviços essenciais, eles se mantêm, mas o setor de alimentos, ele está mantido o funcionamento, excluído bares e restaurantes que só podem atender via público, ele se mantém para o deslocamento de atividades das pessoas que estão se deslocando para atividades essenciais. Energia, gás, petróleo, combustíveis e derivados são essenciais, manutenção de equipamentos e veículos, construção civil, indústrias apenas da cadeia relacionada às atividades essenciais, lavanderias, serviços de TI, dados, imprensa e comunicação e serviços de interesse público, água, esgoto, funerário, correios, se mantém. As regiões, então, que estão na onda roxa. Hoje nós temos o Triângulo Norte. Ele será inserido na onda roxa porque nós vemos um aumento da incidência de casos, um aumento significativo da participação de pacientes COVID na ocupação de leitos de terapia intensiva, um aumento da mortalidade na região e também já um retardo na capacidade de regulação de leitos da região. Nesse slide, o que nós vemos é a participação da Covid progressivamente ocupando mais leitos na região. No Noroeste, será a outra região em onda roxa, nós vemos o aumento significativo da incidência de casos, o aumento também significativo da proporção de leitos Covid ocupados no total de leitos da região, um aumento da mortalidade na região, assim como também um aumento na demanda de regulação de casos na região. Esse gráfico também mostra isso, ou seja, nós vemos que a proporção de Covid na ocupação de terapia intensiva vem crescendo progressivamente. Então, como nós teríamos hoje o mapa do estado com a onda roxa e com Minas Consciente? Nós teríamos a região Triângulo Norte e Noroeste na onda roxa, nós teríamos grande parte do estado em onda vermelha, na onda amarela a região Jequitinhonha, Oeste, Centro-Sul e Sudeste, sendo que as regiões Triângulo do Sul, Norte e Leste do Sul, elas estão sob observação com a possibilidade de nós avaliarmos onda roxa caso haja a mudança do desempenho assistencial local. E é muito importante lembrar que a perspectiva que nós temos da onda roxa é que ela seja adotada por 15 dias. Findo esse prazo, nós acreditamos que comece a baixar os casos nas regiões. Medidas adicionais que foram feitas pelo Estado, né? O que nós estamos no Triângulo Norte, desde o dia 5 de fevereiro, que nós começamos a principal operação lá, já tivemos a transferência de 99 pessoas para outras regiões de saúde e também, desde o início da epidemia, nós passamos no Triângulo Norte de 136 leitos para 301 leitos de terapia intensiva. No Noroeste, nós já transferimos 34 pessoas do Noroeste para outras regiões e a ampliação de leitos na região foi de 53 para 120 leitos naquela região. A abertura de leitos na Macro Norte, Leste do Sul e Triângulo também foi significativa. O somatório dessas regiões foi de 245 leitos de UTI no início da pandemia para 484 leitos de UTI. Ou seja, finalizando,
Para nós, essas medidas elas são extremamente importantes para que nós tenhamos, então, a capacidade de restabelecer a rede assistencial na região. Assim que restabelecido, nós voltamos ao normal, ao protocolo Minas Consciente normalmente. Iniciaremos agora as perguntas dos jornalistas aqui presentes. Gentileza dizer o nome e o veículo de imprensa que representa. Olá, André Junqueira, da TV Globo. O STF dava autonomia, no início da pandemia, dava autonomia aos municípios para decidirem sobre suas ações. Os senhores falam agora em imposição, ou seja, não é mais uma escolha, nem uma opção, é a imposição dessa onda roxa. Como é que fica essa situação diante aí do STF? Bom, realmente há essa prerrogativa dos prefeitos tomar a decisão sobre aquilo que é mais adequado ao seu município. Mas o mérito aqui é o sistema regional de saúde, que inclui uma série de municípios. Então nós não estamos falando mais de uma decisão municipal. Tentamos manter essa decisão descentralizada o tempo que foi possível. E ela praticamente perdurou por 1 ano. Os prefeitos fizeram um ótimo trabalho, mas agora nós estamos falando de algo que está acima dos prefeitos, que é o sistema de saúde do Estado e dessas 2 regiões em específico. Olá, boa tarde, Gabriel do Tempo. Queria entender um pouco melhor quais são seus critérios objetivos para uma macro-região entrar na onda roxa. Se é determinada a ocupação dos leitos de UTI e também entender um pouco como é que está a região central em Belo Horizonte, se ela tem indicação de que vai precisar entrar nessa onda roxa em breve, se a situação ainda está muito longe disso. Queria entender como é que vocês fazem essa avaliação. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Nós mantemos o nosso acompanhamento baseado nos indicadores que são os indicadores do Minas Consciente. Esses indicadores nivelam as regiões em verde, em amarelo e em vermelho. As regiões que estiverem em vermelho, elas também terão indicadores que serão analisados baseados no risco que eles têm de ir para a onda roxa. Quais serão esses indicadores? A taxa de distanciamento social, como que foi e como que está sendo esse distanciamento local. A desassistência e a taxa de ocupação de leitos. Há risco de desassistência? Há uma aceleração grande na taxa de ocupação de leitos? Isso para nós é importante. A taxa de incidência e surtos. Se nós tivermos um crescimento muito acelerado da taxa de incidência, isso sinaliza um risco de descompensação no período de tempo curto, então nos faz ser mais agressivos. E além também disso, a taxa de óbito. Então são esses dados acima da onda vermelha que nós analisaremos. Em relação à região central, a região central ela não está ainda naquelas 3 regiões que nós estamos acompanhando mais de perto. Mas naturalmente nós acompanhamos todo o estado diariamente, então qualquer medida ela poderá ser sinalizada. Boa tarde, meu nome é Maiara, eu sou da Record. Em janeiro foi lançada uma fase mais flexível do Minas Consciente. Muitas pessoas classificaram desta forma, logo depois da virada do ano e muito perto do carnaval. Essa flexibilização trouxe alguma consequência e por isso agora a gente vê aí o endurecimento das medidas? Eu vou responder parte e vou pedir o secretário para responder. O que nós temos feito desde que a pandemia chegou resume-se a tomar as melhores ações na condução da pandemia. E parece-me que os dados indicam que Minas Gerais, nessa questão,
tem tido um desempenho bastante superior à média Brasil. Se o Brasil tivesse hoje as mesmas taxas de óbitos que temos em Minas, 70 mil vidas teriam sido poupadas, o que é substancial. O que nós tivemos em todo o Brasil, em algumas regiões até de forma muito mais acentuada do que em Minas Gerais, foram as festas natalinas, a virada de ano, meses de férias, e isso acabou provocando, como se vê pelos dados estatísticos, um aumento generalizado no número de casos e também de óbitos. E concomitantemente a isto, nós vimos surgir essas mutações do vírus, tornando ainda ele, parece que de transmissão mais acelerada, e não se sabe ainda, quem sabe às vezes até mais letal também. Então, o que nós estamos assistindo é consequência desses fatos que eu mencionei. Algo mais, Carlos? Governador, Maiara, para mim, o que nós temos com clareza é que as mudanças do Minas Consciente nos prepararam para tomarmos medidas mais restritivas nesse momento, e não ao contrário. Eu vou justificar. Primeiro, que o país inteiro está tendo um crescimento muito grande vinculado a essas novas cepas que estão circulando, e naturalmente o país inteiro não está sujeito ao Minas Consciente. Então, isso já se justifica por si só. Segundo, que naquela época que nós fizemos o ajuste do Minas Consciente, nós fomos muito claros. Nós tínhamos 89% em serviços essenciais, ou seja, 89% das pessoas que saíam estavam em serviços essenciais, e nos serviços essenciais o que nós fizemos? Nós tornamos os serviços essenciais mais rigorosos, com maior distanciamento entre as pessoas. Então isso nós já estávamos fazendo, na verdade, um endurecimento em 89%, tornando naturalmente o plano mais rígido naquele momento. Isso é a base da agora, dessa onda roxa, porque ela terá na onda vermelha, os serviços essenciais mais rígidos, ainda mais rigidez. Então eu não entendo realmente que possa ter alguma relação. Eu entendo é que essa cepa nova atingiu o país inteiro e Minas, por ser central, não ficaria diferente. Devido a outro compromisso de agenda, faremos agora a última pergunta com a presença do governador. Boa tarde, Pedro Nascimento da Band News. O governo federal informou que estava mantendo desde o ano passado cerca de 1.300 leitos de UTI aqui no estado, com recursos, e o governo estadual auxiliando na abertura desses leitos de UTI, isso desde o ano passado. Com a virada do ano, houve uma queda e agora esse número caiu para 266 vagas que estão sendo mantidas pelo governo federal, estão sendo assistidas pelo governo. Como que o estado tem mantido esses leitos de UTI que agora não tem mais recursos do governo federal? E se há uma negociação, ontem o senhor esteve em Brasília, se há uma negociação com o governo federal para que ele continue repassando dinheiro para o estado para manter essas vagas abertas? Boa tarde. Vou solicitar ao secretário Carlos que responda, lembrando que ele também esteve em Brasília ontem comigo. Pedro, obrigado. Então, quando nós falamos do financiamento e da habilitação do governo federal, desde o início da epidemia, toda a projeção que nós fizemos em Minas Gerais, até mesmo por nós estávamos mais perto dos leitos, foi que Minas Gerais teria um caráter complementar na habilitação dos leitos do governo federal. Então, o governo federal habilitava, quando ele habilitava, nós saímos. Mas caso não houvesse habilitação, Minas arcava com esses leitos. Então, nesse contexto todo, Minas já vem desde o início da epidemia arcando com leitos de terapia intensiva. O governo federal, ele teve algumas mudanças em relação a esses leitos. Ontem foi publicada uma nova portaria habilitando vários leitos, e nós estamos conversando muito próximo isso, não só o governo do estado de Minas Gerais, mas também todos os outros estados, através do CONAS, que nós fazemos parte, eu sou até vice-presidente, porque isso, neste momento, nos parece muito importante. O diálogo tem sido muito próximo, o governo federal tem sido bem sensível nesse sentido, e nós entendemos que isso, como flutua realmente, há necessidade de habilitação de mais leitos, é o que eu acredito que vai acontecer. Pois é, aí a coletiva do governador também nos
secretário de saúde e da subsecretária de saúde, trazendo informações aí, eu acho que foram interessantes para vocês, por isso que nós colocamos aqui no programa Passando a Limpo, que é a tribuna do povo. Eu só vi essa última fala aí do governo federal, acho que o governo federal tem que entrar com mais ação, e principalmente na compra da vacina, para ver se vacina esse povo brasileiro nesse ano de 2021, né? É a vacina que pode resolver. Agora eu não sei, porque está chegando essa segunda variante aí do corona, aí é outra história. Essa variante do corona, nessa segunda onda que nós estamos tendo aqui na nossa região, no nosso estado e no Brasil. O Chopp do Jean, juntamente com a cervejaria Serra Maldina, está lançando uma super promoção no barril de 50 litros do Chopp Campone Pilsen, R$ 7,00 o litro. Isto mesmo, R$ 7,00 o litro. Esta promoção é nesse mês de março, tá bom? Vai lá, liga, ou então você pode ligar no 3265-2658 e aproveite esta grande promoção do Chopp do Jean. Olha, gente, nós vamos encerrando mais um programa Passando a Limpo e amanhã a gente volta trazendo mais informações, mais detalhes para vocês através aqui das redes sociais da equipe. Valeu, gente, forte abraço, estamos juntos.